Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Nessa noite de quarta-feira, final de mês, no dia 31 de maio. Mês que a gente teve bastante comemoração, né? Teve no início do mês comemoração com a Preto Velho, teve no meio do mês a nossa comemoração de ciganos, e agora também a gente tem comemoração de dia de Cambono, né? No final do mês. Bom, eu sou o Gleison, esse aqui é o Adilson. A gente está chegando a essa hora para conectar com vocês nesse momento de luz, nesse momento de muita alegria para a gente. Bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Gleison. Bem-vindos e bem-vindas, como você está falando. Que seja uma noite de muito trabalho e muito esclarecimento, né? Gira de Exu. Gira de Exu sempre é assim. Na casa, pelo menos, sempre é das mais lotadas que existem, né? Vamos lá, vamos para a nossa prece inicial? Vamos sim. Aproveitando que a espiritualidade já se faz presente, a gente pede todas as bênçãos a esses Exus e Bombogiras, a gente pede as bênçãos aos nossos guias espirituais, e pedindo também a Jesus, nosso amado Mestre, que possa sempre nos iluminar no nosso caminho, na nossa trajetória. Pai amado, tu que disseste, quando houveste dois ou mais reunidos em teu santo nome, tu estaria presente em espírito e verdade, é confiante nas suas santas palavras que estamos aqui reunidos para receber a tua bênção. Agradecemos com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Epababá, Oxalá. Epababá, Oxalá. Gleison, eu vou pedir para você fazer a proteção da casa. Então, nessa noite de hoje, a gente pede a esses guias, Exus e Bombogiras que possam, sim, abençoar e proteger não só o Templo Escola Paz João de Aruanda, mas também essa gira como um todo, as pessoas que aqui estão assistindo, em seus lares, no trabalho, onde estiverem, possam receber também essa luz e proteção. Laroye Exu, Laroye Bombogira, Exu Emojubá. Exu Emojubá. Vamos lá, o que você tem hoje de ensinamento para a gente, de fundamento? Fundamento, né? A gente sempre traz fundamentos nesse início de gira para que as pessoas sejam esclarecidas à luz da Umbanda como é que a gente trabalha, né? E como eu falei aqui bem no iniciozinho da gira de hoje, né, a gente teve também, já no final do mês, no dia 27 de maio, né, a comemoração do dia do Cambono, né? Então, o que é o Cambono? O que vem a ser esses médios que fazem esse trabalho chamado cambonagem, né? Então, ou seja, aí eu trouxe esse fundamento para esclarecer um pouco as pessoas, né? Que às vezes a gente até fala, se tiver alguma dúvida, pergunta ao Cambono, né? E a pessoa fica, Cambono, quem será esse dentro da casa, né? Então, ou seja, a palavra de origem banto, cambone ou cambono, derivada do quimbungo, cambondo, é que em português significa ajudante. É o nome dado aos médios que trabalham que não trabalham incorporados na gira, né? Nesse sentido, cambonos são os médios preparados e consagrados ao trabalho de auxiliar e servir aos guias espirituais e aos médios incorporados durante os trabalhos espirituais, né? Então, são aqueles médicos que estão ali auxiliando, que você vê ali sempre ao lado na consulta, muito próximo, escutando, né? Algumas pessoas diminuem o trabalho do cambono, dando atenção somente aos médicos que incorporam as entidades, achando que esses têm mais importância dentro do terreiro. Isso acontece pela falta de conhecimento sobre qual é a responsabilidade de um cambono nas giras, né? Então, vamos fazer um comparativo com uma escola, por exemplo. Os professores são importantes, pois são eles que trazem o conhecimento aos estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Porém, esse trabalho somente é possível quando todos aqueles não docentes organizam a escola
para que as aulas possam acontecer da melhor maneira, né? Lá na secretaria, na cantina, na portaria, na limpeza, ou seja, em todo tipo de apoio para o funcionamento dessa escola, né? Cambono são os médios de extrema importância dentro da ritualística da casa. São estes os responsáveis pela função organizacional da liturgia. Assim como a corrente astral de Umbanda é organizada no plano espiritual, para que os trabalhos se desenvolvam aqui na Terra, o plano físico precisa estar muito bem organizado, né? Então, o Cambono é uma espécie de orientador, ou seja, que orienta o consulente na hora da consulta, no fato de deixá-lo à vontade para expor os seus problemas e suas dúvidas com as entidades. Acaba aprendendo sobre o sigilo, porque o que é ouvido durante uma consulta não pode nem deve ser passado adiante, respeitando o sigilo de uma consulta espiritual. O fato dele não trabalhar com a psicofonia, ou seja, a incorporação, né, não significa que ele não está mediunizado para o trabalho. Ele também está conectado à corrente mediúnica. Nesse sentido, é preciso se manter concentrado, ter o pensamento focado, em boas energias e totalmente voltado para a caridade durante a gira. Assim como aos médios que incorporam cabe a responsabilidade de ser a voz dos guias espirituais no terreiro, aos cambonos cabe a responsabilidade de ser o elo entre os guias e os consulentes. E o mais importante, estar sempre atento a tudo e a todos, estar de coração e mente aberto para servir, ter respeito ao próximo, responsabilidade, comprometimento e amor pelo que vai fazer. Ser cambono é função de muita responsabilidade. Procure exercer com muito amor e dedicação. Lembre que ser cambono é ter a oportunidade de aprender com todos os guias, tendo a plena consciência do trabalho complexo que é a liturgia de uma gira. Em resumo, cambonar é servir com amor, dedicação e humildade. Quando a gente traz esse fundamento sobre cambonagem, sobre o que é ser cambono, é justamente para que as pessoas compreendam que todos os médios de uma casa são importantes, né, Deus? Precisam ser valorizados e são responsáveis por uma gira. E lembrando que sem o cambono, a gente não consegue fazer a gira da melhor forma possível. Não consegue nem organizar, né? E lembrando que muitos falam, o cambono é como se fosse um garçom. Não, não é. Ele vai muito além de tudo isso, né? Ele está mediunizado, ele está trabalhando na ele vai dar os passes, está trabalhando na corrente, ele está atento do que está acontecendo, ele está fazendo a proteção. Ele está preparado para receber espíritos que ali são doutrinados, são ali espíritos que são acolhidos, né? Ele tem que estar preparado para isso, né? Então, o cambono é uma figura muito importante, por isso a gente quis lembrar nesse fundamento. Por isso tem um dia especial, né? Esse dia 26 é para a gente lembrar, dia 27, desculpa, é para a gente lembrar o dia dos cambonos, justamente por essa responsabilidade que eles assumem dentro de uma gira e que muitas das vezes é relegado aí como se fosse um trabalho inferior, né? E ao contrário. E muitos cambonos, inclusive, acham que nem está fazendo nada na gira, mal sabe ele a importância do trabalho dele. Isso, né? Quando ele toma essa consciência dessa importância, a gira desenvolve e tem ali essa função organizacional muito bem gerida, né? E o mais engraçado é que, geralmente, em todas as casas que você entra, você vai primeiro ser cambono para poder entender a casa. Isso. E depois vai fazer o trabalho. E aí o cambono passa pela cabeça dele o seguinte: o dia é como se fosse uma promoção. Você está no atendimento. E, na verdade, não é. Você já está no atendimento ali. Você, às vezes, está sendo o interlocutor fazendo a tradução do que a entidade fala. Tem muitas entidades que ainda não se expressam da forma que a gente se expressa aqui hoje em dia. Sim. Então, eles vão lá de acordo com o conhecimento próprio, né? Eles vão lá de acordo com o conhecimento deles no tempo passado e traz essas informações. Então, tem um papel de extrema importância nas giras. Bacana, né? Falar sobre isso. Então, feliz Dia do Cambono para aqueles que trabalham na corrente espiritual, fazendo esse trabalho tão importante, né? E você que frequenta as giras, pense agora também nesse trabalho como a importância que ele tem, né? Não dê valor somente aos médicos que incorporam, não.
todos ali têm que ser valorizados. Eu acho que a gente deve falar, inclusive, tem toda uma organização da casa para se ter uma gira. Eu acho que isso é importante falar. Sim. Desde o momento do preparo de todos os detalhes, da ritualística, depois no preparo da casa para poder receber as pessoas, depois no recebimento dessas pessoas, que hoje, no momento, quem faz muito bem esse papel lá na casa é a dona Edmeia, que está à frente disso. Isso. Que nesse momento você recebe, você orienta, você passa algumas informações, e depois no momento que a pessoa vai para a assistência, fica lá aguardando, e aí depois é chamado, e aí sim é atendido. Então tem todo um trabalho de preparo para que se possa ter uma gira. E aí depois, quando o pessoal vai embora, a gente ainda fica para poder organizar e terminar todo esse trabalho. Mas, enfim. É isso. Que bom trazer esse fundamento tão importante. Sim. Vamos lá, e que texto você trouxe hoje para poder... Gira de Exu. Gira de Exu, a gente precisa falar do trabalho de Exu sempre, né? Exu sempre foram entidades que, pelo trabalho que desenvolve, pelo campo energético que trabalha, sempre houve muita polêmica sobre o que eles são, o que fazem, né? Então, hoje eu queria falar um pouquinho no texto que eu trouxe. Eu trouxe 2 textos, na verdade. Peguei um de um livro do Robson Pinheiro, né, do livro Legião, né, que fala um pouquinho sobre o que a gente vai falar, que é luz e sombra, né? E peguei também uma letra do Zeca Pagodinho, para que a gente veja esse trabalho de Exu. Então, todos nós somos luz e sombra, somos seres múltiplos e essa é a nossa força, o encantamento da jornada. Nosso percurso, nosso dia a dia, se reflete nas pequenas coisas e momentos. Só nosso despertar para o que nos cerca vai ser capaz de mostrar a beleza do inesperado. O texto que eu trouxe, né, que chama Luz e Sombra, ele foi ditado pelo espírito Ângelo Inácio no livro Legião, do Robson Pinheiro. E o texto diz exatamente assim: sombra e luz, escuridão e claridade. Essa realidade dupla forma o interior do ser humano, que tenta negar-se a cada dia, enganando-se. A maioria das pessoas quer ser apenas luz. Recusa-se a identificar a sombra que faz parte delas. Religiosos, de um modo geral, falam de um lado sombrio, diabólico, umbralino, como se esse lado escuro fosse algo externo, ruim, execrável. Até quando negar a realidade íntima? Até quando adiar o conhecimento do mundo interno? Várias tentativas foram realizadas para conscientizar o homem terreno de que as chamadas trevas exteriores são apenas o reflexo do que existe dentro dele. Luz e sombra são aspectos internos do ser e não representam necessariamente um lado ruim e outro bom. A sombra não é pior do que a luz. Apenas faz parte de um equilíbrio universal ainda necessário para a visão do homem terrestre. São os 2 polos de uma verdade interna, mais profunda. A sombra representa um aspecto transitório, porém necessário para o ser reavaliar-se ante os apelos da vida e as lutas que o fizeram ser o que é. Essa transitoriedade em qualquer plano da vida é uma etapa de aprendizado, adaptação, revisão dos valores adquiridos em lutas e desafios de grande jornada interna, pessoal, íntima. Portanto, viver esse lado de forma mais plena, conhecer-se mais profundamente, enfrentar-se sem mascarar-se, talvez seja um caminho mais excelente. Parafraseando o apóstolo Paulo, do que aquele que as religiões do mundo vêm oferecendo, que se reflete em fugas da realidade. Exus talvez sejam as entidades mais incompreendidas por aqueles que desejam vilipendiar a Umbanda. A histórica associação com o diabo feita por colonizadores europeus em terras africanas, ainda dos séculos XVI e XVII, surte efeitos até os dias atuais. Afinal, uma mentira repetida diversas vezes é tomada por muitos como verdade.
né? Muita gente fala essa coisa de Exu é entidade trevosa, Exu são seres diabólicos. Então, a gente traz isso nesse esclarecimento dizendo Exus são entidades de luz. Aquilo que a gente fala que é sombra e luz, internamente todos nós vivenciamos. Todos nós temos esses dois lados. Exu não é diferente da gente, mas Exu já evoluiu espiritualmente muito mais que a gente e consegue, sim, conviver nas sombras, resgatando sempre aqueles que necessitam de muita luz. Isso é importante a gente falar. E aí tem uma letra do Zeca Pagodinho, de um samba do Zeca Pagodinho, que fala muito sobre esses seres iluminados, que chama Pisa Como Eu Pisei, né? E ela diz assim, chega como eu cheguei, pisa como eu pisei, no chão que me consagrou. Olha que lei é lei, lei que eu nunca burlei, pois Deus me designou. Olha que lei é lei, lei que eu nunca burlei, pois Deus que me designou. Ao me ver, já diz que me conhece, sem saber bem quem eu sou. Conhece, mas desconhece meu real interior. Eu sou o verso e o reverso, sou partícula do universo, sou prazer, também sou dor. Eu sou causa, sou efeito, eu sou torto, eu sou direito. Enfim, eu sou o que sou. Então chega, chega como eu cheguei, vem na pureza do vento, na luz que o sol reluz, o sonho que me conduz ao choro no pé da cruz, de tudo que faz da vida desmerecer a razão, e os meus olhos se confundem ao ver tanta ingratidão. Essa letra eu acho tão bonita, o Zeca Pagodinho foi de uma clareza quando ele fala dessas entidades. Falar de Exu sem conhecê-lo é realmente não entender a sua intimidade, todo o seu percurso de que fez na espiritualidade para chegar a ser uma entidade como essa, que vem aos terreiros nos auxiliar a enxergar as nossas sombras, inclusive, né? Então, eu fico muito feliz de trazer esses dois textos hoje, um ali do livro Legião, do Robson Pinheiro, e o outro, essa letra tão bacana desse samba do Zeca Pagodinho, né, Adilson? E que a gente possa trazer da melhor maneira essa visão essa visão nova mesmo de Exu dentro do país, né? A gente tem mudado muito isso com a Umbanda, né? Isso, a gente viu Exu ganhando carnaval, inclusive, né? Exatamente por essa visão, tirando essa visão deturpada, que, tanto de Exu Orixá, como a gente fala na África, quanto do Exu que trabalha na Umbanda, nessas entidades e guias que trabalham na Umbanda, né? Então, é muito importante que a gente faça essa desmitificação de Exu, mesmo numa gira como essa de hoje. Mas nada melhor, né, Deus, que a gente falar sobre esse assunto com quem conhece. Sim, nada melhor do que trazer seu João Caveira aqui, para poder falar sobre isso com a gente. Isso, graças a Deus. Né? Então, agora a gente convida seu João Caveira para vir falar sobre o tema. Exu e Mojubá, salve. Portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Guardião do cemitério, ele é seu João de Caveira. Laroê, meu filho. Laroê. Que Deus possa sempre abençoá-lo nesta noite. Noite sempre de esclarecimento. Noite que eu fico muito feliz de participar. Noite que gosto de chegar aqui, justamente porque é aqui que a gente tem para ensinar, para falar, para esclarecer quando tem que esclarecer e tirar qualquer dúvida que ainda insiste e prevalece sobre algumas questões, principalmente com relação ao trabalho realizado por Exu. Duas coisas eu tenho para dizer. A primeira, filhos, é que vocês compreendam o que é trevas, o que é um umbral e que energia é essa que ali se tem. Todos, filhos, sem exceção, passam pelo umbral quando desencarnam, sem exceção, meus filhos. Porque o umbral é uma zona também para você se desligar desse campo material do campo físico a qual você viveu
pelo período encarnado. Então, ali também serve para que você se desvincule dessas energias materiais. Mas o que alimenta também as energias do umbral, senão os pensamentos da humanidade na Terra? Ora, se você chama o umbral de sombra, se você chama o umbral de treva, você, filho, que está emanando esse pensamento, quando eu chamo um umbral de escola, quando eu chamo um umbral de local onde as energias materiais vão ser abandonadas e você vai estar preparado para, sim, no plano espiritual, seguir o seu caminho, sua jornada espiritual. Eu falo justamente porque ali também são afastados esses pensamentos da humanidade. Aquilo que nutre, que força e forma pensamento, o umbral. Esse é o primeiro esclarecimento que é preciso ser. Segundo, quando se fala de luz e sombra como forças interiores, como o universo duo, a qual nós temos dentro da gente, essa é uma grande realidade. Existe um pensamento filosófico muito antigo que dizem que coragem deriva do latim cordis. Cordis, coração. Coragem, a força, a bravura que vem do coração. Sombra na nossa vida existe como sinal para um despertar. É preciso coragem para reconhecer que somos também sombra, que somos falhos, que temos sentimentos ainda muito animalescos, sentimentos que não são evoluídos e que jamais poderiam ser considerados luz, seja nesse plano físico, seja no campo espiritual. Todos nós, e assim eu também me coloco, meu filho, estamos em aprendizado, em evolução espiritual e galgamos sempre a nossa melhoria. Identificar as sombras é identificar o coração, é identificar a força que precisa brotar para a mudança, para a transformação, para a transmutação de sentimentos em coisas boas. Aquele que não identifica suas sombras não tem coragem. Ora, se coragem é a bravura e a força que vem do coração, como diziam esses filósofos da antiguidade, né? O que eu posso dizer é, dentro do coração, a força maior é o amor. Esse, filho, é a força que tem que reger a coragem, se a força maior da coragem vem de dentro dele. Então, quando a gente fala que a sombra é o despertar para a luz, a gente está falando em alto amor, a gente está falando em autocuidado. Quando eu trabalho o alto amor, quando eu trabalho essa coragem, essa força que vem do coração e reconheço as minhas falhas, os meus erros, o meu processo de mudança, eu estou trabalhando essa força de alto. Por isso é importante essa identificação. Por isso é importante conversar com os filhos sobre luz e sombra. É bom apontar o dedo para os erros alheios, mas esquece que quando se aponta um dedo indicador, outros estão apontando para o seu ser, para dentro de você. Tudo aquilo que você enxerga de falha no outro é aquilo que te incomoda como ser. E se te incomoda como ser, são também suas falhas. Ainda te machuca,
ainda você não consegue ser benevolente com a falha do outro, porque você é tão falho quanto ele. Pense sempre nisso. Em vez de apontar as falhas do outro, em vez de apontar o trabalho de Exu, aponte o seu trabalho pessoal de ter a coragem de reconhecer suas próprias sombras. É isso que a gente quer hoje. Ter a coragem de mudar a sua sombra para um campo luminoso. Ora, às vezes você espera a luz que chega até você, mas esquece que você tem que ser a luz o tempo inteiro na vida do outro. Assim você aprende trabalho de Exu, assim você compreende, meu filho, o seu ser interior, compreende você. Não tenha medo. O medo é o averso da coragem. Medo de saber quem você é, medo de saber que você é falho, medo de saber que você erra. Não tenha esse medo. Traga do seu peito essa força interior e admita que é preciso mudar o jeito de caminhar. Admita que você falha, admita que você precisa mudar. E que assim seja. Que assim seja. Que nós possamos mudar, filhos, cada dia. Eu sempre peço em minhas preces que eu seja sempre melhor que ontem. Ontem foi um dia maravilhoso, mas que hoje seja muito melhor, que eu seja sempre melhor do que eu fui ontem. Todos os dias é dia de reavivar a coragem, a força que vem do coração para se reconhecer quem você é. Assim, filhos, vocês vão crescer em luz à volta de vocês o tempo inteiro. E que assim seja. Assim seja, Platão. Muito obrigado pelos ensinamentos. Graças a Deus. Feliz de estar aqui fechando esse mês, já dizendo, se esse mês foi bom e foi de preto velho, imagina o mês que vem, que é mês de Exu. Maravilha. E que assim seja, que todos possam, sim, aprender cada vez mais nessa jornada de luz, nessa noite, que todos que aqui se reúnem com um único propósito, o propósito de estar bem consigo mesmo e em crescimento e luz. Graças a Deus. Que assim seja. Fiquem com Deus todos vocês, na proteção, recebendo todas as bênçãos necessárias. Graças a Deus. Obrigado, João. Nós vamos dar prosseguimento agora, fazendo a prece de cura, vibração pelos consulentes e pelo Hospital Espiritual Boa Esperança. Peço que todos se concentrem nessa prece, para que a gente possa receber tudo aquilo que nos é merecido. Vamos lá? Que assim seja. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores e confortando aqueles que tiveram suas próprias expiações a passar, esclarecendo que desejarem conhecer tuas glórias, assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos odivosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obrigado, Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Que assim seja.
Amém. Saravá. Saravá. Vamos fazer a purificação da água, Gleison? Vamos sim. A gente, nesse momento, sempre pede às pessoas que tenham um copo com água, para que a gente possa fazer a imposição da mão. Pode também ser uma garrafinha, se você quer utilizar essa água durante toda a semana, né? Então, neste momento, a gente pede a esses guias espirituais do Templo Escola Pai João de Aruanda que depositem nessa água todo o bálsamo que necessitamos para o nosso corpo e para o nosso espírito. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Vou te pedir para falar um pouco sobre as nossas caixinhas virtuais de prece. As caixinhas virtuais de prece, o formulário está aqui abaixo, na descrição dos vídeos, né? Sempre na descrição das giras, quando você abrir as giras, né? Que a gira você pode abrir a qualquer momento, não só na quarta-feira, elas ficam gravadas no nosso canal do YouTube. Quando você abrir aqui embaixo esse formulário você coloca o seu nome e a intenção para quem você está pedindo. Os encarnados são aquelas pessoas vivas, pode ser você ou alguém que você está desejando uma prece, e os desencarnados, aqueles que já partiram para o plano espiritual. E aí, nesse momento aqui na quarta-feira, a gente faz essa prece pedindo aos nossos guias e concentração para que todos possam ser atendidos conforme o merecimento de cada um. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, fazer a oração pelas caixinhas de prece? Vamos sim. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece do Templo Escola Pai João de Aruanda. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama, então, o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém. Que assim seja. Graças Que a assim Deus. seja, Gleison. Vamos para os nossos informes? Já está na hora dos informes. Já. Que coisa boa, né? Informe que a gente fala dos nossos atendimentos, né? Vou falar dos 2 atendimentos que a gente tem na casa. A gente tem o atendimento presencial nas nossas giras, às segundas-feiras. A casa está sempre aberta às 19h30, né? E ali, de 19h30 às 20 horas, a gente entrega as fichas de atendimento, sendo toda segunda-feira gira de Preto Velho, sendo a última gira do mês, a gira de Exus e Bombogiras, a nossa gira de esquerda, né? Mas além desse atendimento das pessoas que estão aqui em Brasília, que tem essa possibilidade de ir ali na casa, né? E a gente recebe com todo carinho, espero que vocês conheçam mesmo o nosso templo, né? O Templo Escola Pai João de Aruanda, mas também a gente tem o atendimento à distância para quem está fora de Brasília, né? Então, também aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra o telefone, onde você manda mensagem dizendo da sua necessidade, e ali a gente encaminha para as entidades e dá uma resposta para você que está à distância aí, né? Para que a gente possa também fazer essa vibração e tentar da melhor maneira atender. Lembrando que para a espiritualidade não existe distância, né? Por isso que a gente está numa gira virtual, inclusive, né? Então, assim, para a espiritualidade, a gente é atendido sempre que a gente pede socorro, né? Então, eles nos atendem da melhor maneira possível, com tudo aquilo que é possível se fazer para que a gente fique bem. Então, esses 2 tipos de atendimento a gente faz na casa, né? Então, a gente fica muito feliz de trazer a casa. Para saber mais informações sobre a casa, tem os nossos contatos, tem a nossa página no Facebook, tem o Instagram, né? Tem o nosso canal do YouTube. Lembrando, como eu falei anteriormente, todas as nossas giras ficam gravadas no nosso canal do YouTube, né? Então, a qualquer momento que você queira assistir ou rever, reassistir, né? Um tema que você gostou, algo que a gente falou aqui que você gostaria de rever, use o nosso canal do YouTube, divulgue ele, entre no nosso canal aí, né? Marque no sininho para receber as notificações, e a gente vai estar sempre aqui, graças a Deus, nessas noites de quarta-feira, a gente está aqui abrindo esse canal de comunicação, de luz, de paz, para todos aqueles que estão nos acompanhando no Templo Escola Pai João de Aruanda, né, Deus? Isso. Bacana.
Como é um nosso teste de encerramento? Vamos sim, né? A gente pede, então, mais uma vez, a esses Exus e Pombogiras que nos abençoem, que façam a nossa proteção durante toda a semana, no nosso trabalho, nas nossas atividades, e pedindo também toda a luz estendida aos nossos familiares. Pai amado, nós te agradecemos mais uma vez por essa gíria e essa noite tão maravilhosa de hoje, com tanto ensinamento, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja. graças a Deus. Fechamos nossa gira com Deus em Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Samboré, Verdade, Angola. Um abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Um abraço Abraço dado de bom coração, é o mesmo que uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Uma boa semana. Tchau, uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.